Bom dia, igreja. Salve os irmãos com a paz do Senhor. Amém? Aleluias. Quem está com calor, hein? Hoje, a hora que eu desci do carro ali, eu falei, uau, vai ser mais um daqueles dias quentes, né? Não está ventando, não está... Está sol fritando mesmo. Mas glória a Deus, tinha gente cantando para deixa queimar aí, né? Então, não é nesse sentido, né? Eu entendo. Glória a Deus, mas eu creio que o Senhor vai nos queimar hoje. Amém? Quando a gente canta a respeito do deixa queimar, do fogo de Deus, às vezes a gente tem aquela mentalidade de que é queimar de amor, ou queimar o fogo de Deus dentro de mim. Na verdade, o fogo de Deus ele tem um propósito, que é trazer santificação. Que é nos libertar do velho homem, nos libertar das velhas atitudes. E esse fogo ele vem e ele consome aquilo que nos amarra e nos transforma cada dia mais a imagem e a semelhança de Jesus. Então deixa queimar. Amém? Se tem algo que Deus quer fazer na nossa vida é queimar tudo aquilo que é ligado a respeito ao velho homem, e é sobre isso que nós vamos falar hoje. Amém? Queria convidar você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 7. 2 Coríntios, capítulo 7, verso 1. 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 1. E hoje eu quero estar colocando o nome nessa ministração para que a gente possa entender melhor santificação e o temor ao Senhor. A gente vai entender através da palavra de Deus. Hoje, eu vou ler alguns textos. Então, se você quiser anotar para depois entender realmente, ler com mais calma, entender a respeito daquilo que a gente está falando, tá? Não vou pedir para todo mundo abrir todos, senão a gente acaba gastando bastante tempo com isso. Mas se você quiser anotar, tá bom? Pode anotar. Quero estar falando a respeito da santificação e o temor do Senhor. Eu não sei quantos aqui se converteram recentemente. Não sei quanto tempo você está na igreja ou quanto tempo você conhece o Senhor Jesus. Mas parando para buscar um pouco a Deus esses tempos, questionando algumas coisas com Deus, me veio uma palavra que fazia muito tempo que eu não escutava, e que faz tempo que eu não escuto, que é a palavra regeneração. Não sei quantos aqui conhecem essa palavra regeneração, levanta a mão, assim. Né? Menos da metade. A regeneração, o processo de transformação do velho homem para o novo homem. E isso é algo que, às vezes, a gente tem perdido. Eu tenho um livro na minha casa que eu comprei há alguns anos, que o título dele diz assim: Eu creio, e agora? A gente sabe que as pessoas precisam de salvação, as pessoas precisam conhecer Jesus. E aí ela vem aqui na frente, ela faz aquela oração entregando a vida dela para Deus, se arrependendo dos seus pecados. E depois daí ele começa um outro processo. Qual o processo esse? Ir para a célula, frequentar os cultos? Não. Não é esse o processo. O processo que começa agora na nossa vida é o processo de santificação. É de nós deixarmos o velho homem para trás e começarmos a ser transformados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. Deus, o propósito de Deus é nos levar lá como era no Jardim do Éden. Adão e Eva vivendo de forma perfeita, sem pecado, em amor, em unidade, em transparência. E tudo isso foi perdido lá no começo. Quando Jesus ele veio, ele morreu para nos dar o perdão dos nossos pecados. Hoje de manhã meu filho me perguntou, aí a tradução ali para o japonês tenta... Meu filho perguntou, pai, sobre o que você vai pregar hoje? E eu falei, vou ministrar sobre santidade. E aí ele me fez uma pergunta que eu não tinha parado para falar, não tinha me preparado para falar. Ele falou, pai, o que é santidade? E eu peguei e eu falei assim, cara, a santidade é você viver de uma forma que não peca. E aí eu comecei a entrar por outros pontos que entram num jogo de palavra.
Jesus, quando ele morreu naquela cruz, ele nos fez santo. Nos fez santo, fala de, ele já cumpriu algo na nossa vida. Nós nos tornamos santo. Então nós fomos santificados. E agora entra no processo da santificação. Ou seja, Jesus ele nos fez santo, nos santificou do nosso passado, só que existe algo daqui para frente ainda, a respeito das nossas atitudes, a respeito do nosso comportamento, que nós, como igreja, precisamos colocar como prioridade na nossa vida. Em 2 Coríntios capítulo 7, no verso 1, a palavra de Deus diz assim: Amados, visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo o que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor do Senhor. E é sobre essas duas coisas que eu quero falar: santificação e o temor do Senhor. Eu não sei como foi quando você se converteu. Eu lembro que eu era uma pessoa totalmente aversa ao evangelho, já falei isso quase toda a ministração que eu venho aqui. E um dia, Jesus entrou na minha vida, Jesus tocou o meu coração. E naquele momento em que foi feito o apelo para mim, se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, Ele quer transformar a sua vida. Se você quer entregar a sua vida para Jesus hoje, levanta a sua mão. E eu levantei, mas eu tremia. Porque já fazia mais ou menos, acho que quase um ano que eu estava vindo na igreja, fazendo um curso de casais. Eu já tinha visto Deus mudar muitas coisas na minha vida, mas a primeira vez que foi feito esse apelo, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Algo dentro de mim falava, levanta a mão. Mas eu fiquei falando, não, eu não quero. E aí perguntaram de novo, se você quer entregar a sua vida para Jesus, levanta a sua mão. Deus está falando com alguém aqui. E eu falava, não é comigo, eu não vou levantar minha mão. E foi perguntado pela terceira vez, e eu não levantei a minha mão, e eu fui embora naquele dia. Passou um ano depois, quando foi feito o mesmo apelo, eu brevemente levantei a minha mão, mas eu tremia, porque eu ansiava por Jesus na minha vida. Eu queria muito, eu já tinha visto os milagres de Deus, já tinha visto transformação no meu casamento, e eu falava, eu preciso desse Jesus. E aí, eu fiz uma oração, me arrependendo dos meus pecados, pedindo para Jesus entrar na minha vida, e naquela hora, naquele momento, eu me tornei santo, santificado pelo sacrifício de Jesus naquela cruz. O que significa ser santo? Significa ser separado. E Jesus me separou do pecado e me colocou em uma vida com Deus. A partir daquele momento, o temor no meu coração entrou. O que é temor de Deus? É você sentir a presença de Deus. É quando você está naquela de, cara, não importa o que seja, a única coisa que eu não quero é entristecer a Deus. E ali você está disposto a abrir mão de tudo. A preocupação que você mais tem é que se aquilo que eu estou fazendo, a forma que eu estou vivendo, se desagrada a Deus. Então eu comecei a ler a Bíblia. Todo QQ, todo almoço. Chegava em casa, lia a Bíblia. E conforme eu ia lendo a Bíblia, eu falava para minha esposa, a Tati, uau, olha o que está escrito aqui. E é totalmente diferente daquilo que eu vivo. E eu fui aprendendo. Chegou um momento em que as coisas minhas que estavam dentro de casa, que eu via assim, eu falava, uau, isso aqui eu acho que desagrada a Deus. Eu comecei a jogar fora. Roupas minhas, com negócio de maconha, a caveira que simboliza a morte, coisas que eu entendia que desagradavam o coração de Deus, comecei a desfazer de tudo. Por quê? Porque havia um temor no meu coração. E quando o temor de Deus está no nosso coração, a gente coloca como prioridade agradar a Deus. Então começa o processo de santificação, o processo de libertação de nós mesmos. Agora, quando acontece ao contrário, e você perde o temor a Deus. Talvez você até veio aqui na frente um dia e entregou a sua vida para Jesus. Você fez aquela oração do pecador. Mas você nunca nasceu de novo. Você nunca foi liberto dos seus pecados realmente porque você creu que Jesus te libertou. E aí onde não gera o temor. E onde não gera o temor, não existe santificação. Porque você acha que pode continuar vivendo da mesma forma como sempre viveu até o dia de hoje.
E isso é algo totalmente contrário ao Evangelho. É quando as pessoas pensam que simplesmente por estar dentro de uma igreja, por estar indo numa célula, por estar vindo num culto de oração, está tudo bem. Mas o caminhar e a forma como ela vive é uma forma que desagrada completamente o coração de Deus. Então, a nossa santificação e o temor do Senhor é algo que caminha muito junto. Eu lembro que antes de... Isso aqui fica fresco, mas seca a boca, que é um absurdo. Desliga aqui para mim. Antes de eu conhecer Jesus, eu era uma pessoa imoral, eu era uma pessoa mentirosa, eu era ladrão, eu era tudo de ruim. E eu lembro que eu trabalhava ali na Xerox, trabalho ainda, 11 anos ali. E a gente tinha um sistema assim, né? Tinha um rapaz lá que era mais veterano, e era um rapaz que ensinava a gente como que fazia parte da manutenção. Então, quando às vezes a gente acabava o nosso serviço, só que o chefe perguntava assim, quantas horas vocês vão fazer de zangueô? Eu falava, nós vamos fazer 4 horas. E aí tinha ali o serviço para nós fazer, quando terminava o serviço, com 2h30, 3 horas de zangueô, esse rapaz falava, olha, pode ir embora que eu bato o cartão de vocês. Mas tem certeza? E se alguém pegar? Não dá nada não, eu falo que aconteceu alguma coisa, daí vocês foram embora, se alguém pegar. Mas qualquer coisa eu bato o cartão de vocês. Isso era durante a semana, isso era no final de semana. Tinha alguns que era pior que eu, que quando perguntava para ele, você vai vir trabalhar no sábado? Ele falava, não, eu vou, estou precisando de dinheiro. A hora que dava meio-dia, o cara falava assim, oi, Gomen aí, mas eu tenho que ir embora, né? Minha esposa falou que precisa sair, eu tenho que ficar com a minha filha, então eu vou embora. Só que aquilo era toda semana. Alguém ficava doente, esqueci que eu tinha um compromisso marcado, já sabendo que o outro rapaz ia bater o cartão dele. Quando eu conheci Jesus, eu entendi que isso era roubar. Era roubar a fábrica. Era ganhar dinheiro de uma forma desonesta. E o temor do meu coração entrou de uma forma tão grande, que a primeira coisa que eu pensei, a gente aprende, teve a libertação financeira, a gente aprende que algumas coisas precisam ser restituídas. Não só pedir perdão para Deus e está tudo certo, mas como Zaqueu fez, se eu roubei algo de alguém, eu vou restituir 3, 4 vezes mais do que aquilo que eu peguei. Quando eu me entendi que eu tinha roubado a fábrica e a forma como eu estava vivendo era uma forma errada, eu cheguei para esse rapaz que era mais veterano, eu falei assim, cara, o negócio é o seguinte, eu não quero mais que você bata o meu cartão. Se for para mim ficar às 4 horas, se for para mim ficar o sábado o dia inteiro, eu vou ficar. E se acabar o serviço, ou a gente arruma alguma coisa para fazer, seja varrendo o chão, seja fazendo alguma coisa, ou eu vou embora. E ele falou, mas cara, se você for embora, vai complicar para todo mundo. Porque agora eu também não podia mais mentir. Porque mentir também era algo que desagradava o coração de Deus. E ali entramos numa situação onde um dia eu cheguei e falei para ele, cara, o negócio é o seguinte, eu vou falar com o chefe tudo aquilo que eu venho fazendo até o dia de hoje. Vou falar a verdade, que eu roubei a fábrica e de alguma forma eu vou tentar restituir. Só que quando eu falei isso para ele, ele falou, cara, você é louco. Se você fizer isso, você vai entregar todo mundo. E aí, vai complicar a situação para todo mundo. E ali eu me entendi. Eu já havia me arrependido do meu pecado. Eu já tinha parado com aquilo. Se eu tomasse o próximo passo, que é o de expor todo mundo, eu ia complicar não só a minha vida, mas a de todo mundo. Eu estava disposto a me complicar. Ser mandado se fosse embora. Ser mandado embora se fosse necessário. Mas eu não poderia fazer isso por pessoas que não conhecem a Deus. Só que havia uma disposição do meu coração de fazer aquilo que fosse necessário. Porque eu não queria mais entristecer o meu Senhor, eu não queria mais viver de uma forma que fosse contrária à presença de Deus. E ali eu peguei e falei para ele, então vamos fazer o seguinte, eu não vou falar com ele a respeito daquilo que eu fiz tudo, mas eu não quero mais viver desse jeito. Ele falou, não, tá bom, você não quer mais, tá bom, mas deixa a situação do jeito que está. E hoje eu pergunto, a nossa santificação ela é um processo diário.
ele é um processo constante. Ninguém aqui vai chegar a um ponto, a um nível de chegar um dia sem poder falar, olha, tudo que eu tinha que santificar, eu já fui santificado. Tudo aquilo que eu precisava ser liberto, eu já fui liberto. A própria palavra fala que nós somos santificados ou transformados de glória em glória. Se Deus chegar e arrancar tudo aquilo que está errado dentro de você, não sobra nada. Porque quase tudo que a gente faz é uma forma errada. É a justiça própria, é o julgamento, são os palavrão, é a mentira, é o roubo, é a contenda, inimizade, e por aí continua. Então, se Deus ele chega e traz uma santificação instantânea sobre você, o que sobra? Só o Espírito. E não é dessa forma que Deus ele quer nos santificar. Ele quer nos levar a um processo de santificação. Mas eu te pergunto, quando foi a última vez que você se chegou diante de Deus e falou, Senhor, me liberta disso. Senhor, eu tenho entendido que aquilo que eu estou fazendo é algo que desagrada o teu coração. Muda a minha vida. Houve uma época em que passei por essa parte do temor do Senhor, onde temia demais. E chegou uma outra época, então, que você começa a receber promessas da parte de Deus. Olha, Deus vai te usar. Né? Deus tem um ministério para você. Deus vai te usar para trazer o avivamento no Japão. Vai te enviar às nações. A sua família vai ser usada de forma poderosa. E ali você entendendo, você vê que o que um fala, o que o outro fala, o que vem aqui da frente, tudo testifica da mesma forma. E eu falei, uau, esse negócio aí é para mim. E aí a oração então começou a mudar. Deus usa a minha vida. Deus usa a minha vida para trazer o avivamento nessa nação, usa a minha vida para tocar as pessoas na fábrica, usa a minha vida para salvar as pessoas através da célula, e era só me usa. Chegou um dia, teve um encontro de líderes lá no Odaka, nem lembro se era no Odaka ou se foi em Hakusan ainda. E ali foi proposto para nós fazer um coração limpo diante de Deus. É onde você chega diante de Deus e fala, Senhor, examina o meu coração. E tudo aquilo que desagrada, tira, para que eu possa ouvir a tua voz. E ali, quando a gente fez aquela oração, Deus, olha o meu coração, vê o que está errado em mim, para que eu possa estar limpo para ouvir a tua voz. Deus disse algo para mim, Alex, faz quanto tempo que você não faz esse tipo de oração? Faz quanto tempo que você não pede para que eu mude e transforme algo na sua vida? Você só ora, me abençoa, Deus me usa, Deus faz isso, Deus faz aquilo na minha vida. Faz quanto tempo que você não dobra o seu joelho e pede perdão pelo seu comportamento, pela forma como você age? E ali eu falei, Deus, tem misericórdia. A gente esquece do processo da santificação, que é algo muito importante para Deus. Não precisa abrir em Hebreus capítulo 12, verso 14. 12, verso 14. Presta atenção que a palavra de Deus fala. Esforcem-se para viver em paz com todos e serem santos. É fácil ser santo? A Bíblia fala que não. É fácil. Hoje, principalmente hoje, está na moda você ser mal, né? Eu era líder de adolescente, né, até o ano passado. E, gente, você quer ver o adolescente almejar algo, é ser o pior da escola, né? É o que apronta, faz mais bagunça. É o melhor de briga. É o que não obedece aos pais. E eles colocam assim como o mais forte ou melhor, aquele que faz as coisas mais erradas. E ele tem orgulho de falar a respeito disso. Até mesmo nós, como homens. Uma vez a gente estava no aniversário ali em Suzuka, e aí começou a falar do velho homem, daquilo que a gente fazia antes de conhecer Jesus. E aí começa, porque não sei o que lá, a gente tirava a racha, né, na avenida lá da minha cidade. E aí vem um outro e fala, era só racha. Mano, uma vez eu estava fazendo dor ali e a polícia correu atrás de mim. E aí vai, né, um querendo contar a pior história do que o outro. É fácil ser mal. É fácil mentir. É fácil brigar. É fácil você pegar algo que não é seu. O difícil é falar a verdade. O difícil é perdoar. O difícil é viver conforme a palavra de Deus diz. Por isso, o escritor aos Hebreus fala, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. E olha o que ele fala em seguida.
Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu não sei quantos aqui têm essa expectativa de ir para o céu, eu espero que todos. Porque essa é a principal promessa de Deus, a vida eterna. Onde nós não vamos experimentar a segunda morte, mas nós estaremos com Cristo reinando nos céus. Só que ele fala que para a gente estar com Deus, para a gente ver o Senhor, é necessário santidade. É necessário continuar por esse processo de santificação, de transformação. Eu estava orando aqui essa semana e falando para Deus, Deus, existem algumas coisas, algumas situações que nós estamos acompanhando. A gente entra na sala de aconselhamento junto com os pastores, algumas situações são passadas para nós para poder resolver, e passa ano e entra ano. Você aconselhando as mesmas pessoas, você falando a respeito da mesma coisa, e a pessoa vindo reclamar a respeito da mesma coisa para você. E eu estava ali no canto chorando, eu falei, Deus, eu creio num Deus que muda, que transforma. Eu creio num Deus que restaura casamento, porque Ele restaurou o meu. Eu creio num Deus que liberta as pessoas do vício das drogas, porque a gente tem acompanhado esses casos. Um Deus que liberta da homossexualidade, trazendo a santidade, da promiscuidade, uma vida de relacionamento sexual com qualquer um aí da rua. Eu creio num Deus que transforma. Mas Deus, por que as coisas não estão acontecendo? Por que parece que, por mais que a gente ore e jejue e aconselhe a pessoa, por que parece que as coisas não mudam? E Deus me falou, Alex, porque não há arrependimento. Não há o temor do Senhor. Não há a pessoa chegar diante de Deus e falar, Senhor, o meu comportamento está te entristecendo. Então, por favor, transforma a minha vida. E aí as pessoas continuam vivendo da mesma forma. Achando que simplesmente por estar dentro de uma igreja ou fazer parte de uma dominação, eles irão para o céu. Só que Deus, Ele traz aqui, Ele deixa claro, sem santidade ninguém virá ao Senhor. Nós temos que ser perfeito? Não. Mas temos que estar num processo de sermos transformados à imagem e à semelhança de Jesus Cristo. A respeito do temor do Senhor, quero contar alguns casos para vocês da Bíblia. Existe um homem chamado Pedro. Quantos aqui já ouviram falar de Pedro? Um pouquinho mais do que o processo de regeneração. Eu não sei se você levantou a mão, porque está suado e tal, mas existe um homem chamado Pedro. Certa vez Jesus estava pregando a palavra. E Jesus ele ia perto do lago, do mar da Galileia ali, porque havia pescadores, mulheres lavando roupas, era um lugar de compra e de venda, onde havia uma grande quantidade de pessoas. Então Jesus chega ali, ele começa a falar à multidão, e a multidão começa a gostar daquilo que Jesus está falando. Então começa a chegar mais perto para ouvir. E aí Jesus ele começa a ir mais para trás, chega uma hora que já não dava mais, e ele vê alguns pescadores que estão ali lavando a rede. E ele entra no barco de um homem chamado Pedro. E ele continua a falar à multidão, falando a respeito do arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus, o processo da santificação, o processo daquilo que Deus espera de nós. Chega um momento em que ele fala para Pedro, Pedro, leva o teu barco até o fundo e joga as redes para pescar. E Pedro ele fala, Senhor, eu já pesquei a noite inteira e eu não peguei nada. Essa noite nós não pegamos nada. Mas porque é o Senhor que está falando, eu entendi que você parece ser um homem de Deus. Então eu vou para o fundo. E ele vai para o fundo e ele joga a rede. E a Bíblia fala que quando ele joga a rede, ele tenta puxar, a rede está pesada e está cheia. E ele entra ali em pânico, porque o barquinho dele começa ali a balançar, e ele chama os outros amigos que estavam lá, João, Tiago, vem aqui para me ajudar. E o tanto de peixe que Pedro pegou naquele dia, naquela pescada, deu para encher os 2 barcos de peixe e quase afundaram. É peixe, né? E eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de pegar em peixe, porque eu tenho gastura daquelas escamas. Imagina num barco que está quase afundando por causa do peixe. Só que Pedro era pescador, então ele não tinha esse problema. Quando ele vê aquilo ali, ele vê que aconteceu um milagre. Ele vê que Jesus não é uma pessoa normal, mas ele é o Filho de Deus. Entra o temor no coração dele.
ele fala, uau, quem é esse cara? Esse é o meu filho de Deus. E naquele momento, o que gera em seguida no coração dele? Senhor, afaste-se de mim, porque eu sou um pecador. E ele se ajoelha. Quando a gente tem uma revelação da presença, da glória de Deus, a primeira coisa que acontece no nosso coração é nós nos enxergarmos como nós verdadeiramente somos. E isso é a importância de você entrar no seu quarto e fechar sua porta, onde ninguém está te vendo, mas o Pai que vê o que você faz em secreto, Ele examina o seu coração. Gente, não tem uma vez, não tem. Ontem, eu entrei no quarto para preparar a ministração, fiquei 3 horas de lá, a Tati chamando eu para vir jantar, mandou as crianças subir lá, vai lá que seu pai está lá, e manda ele vir jantar, que ele já deve estar dormindo ou fazendo alguma outra coisa. E a hora que eu saí de lá, eu desci com os olhos tudo inchado, acabei de comer, eu falei, Tati, eu vou subir de novo. Ela falou, mas faz horas que você está lá. Eu falei, as horas que eu estou lá, na verdade eu não escrevi nada. Eu estou lá só me arrependendo diante de Deus. Porque eu lembro de uma época em que o temor do Senhor tomava toda a minha vida. Eu lembro de uma época em todas as decisões que eu tomava, todas as escolhas que eu tinha que fazer, o que baseava tudo isso era o temor de Deus. O que eu estou fazendo agrada a Deus? Senhor, eu posso fazer isso? Senhor, isso é algo que condiz com a Tua palavra? Mas hoje a minha vida se baseia muitas vezes, não 100%, mas pode dizer aí 40% baseado nas minhas vontades. Baseado nas minhas decisões. Baseado muitas vezes na incredulidade que entrou no meu coração e eu já não consigo mais, às vezes, crer em Deus para algumas situações. E quando eu entrei no meu quarto, liguei um louvor, a presença de Deus veio, a primeira coisa que eu disse, ajoelhado na minha cama, é Jesus, vai para lá, porque eu estou com vergonha. Jesus, vai para lá, porque eu não consigo nem olhar para o Senhor. Toda vez que você entra dentro do seu quarto e você está sozinho com Deus, a primeira coisa que vem é a luz da glória de Deus e te mostra quem verdadeiramente você é. E ali é onde a esposa não precisa falar. É ali onde o esposo não precisa falar. É ali onde a luz de Deus ela entra em você e te mostra quem você é. E a única coisa que você consegue fazer é como Pedro fez, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Existem tantas coisas dentro de mim que não pode continuar desse jeito. Porque eu entendo que entristece o teu coração. Esse foi um homem que, através do temor de Deus, ele se prostrou. E como o nosso irmão Diogo disse aqui no começo, quando a gente se prostra diante de Deus, não é onde Deus ele vai pegar a cinta e falar, agora você vai ver. É onde fala, mediante o seu arrependimento, levanta, e eu vou fazer de você pescador de homens. Pedro se tornou perfeito a partir dali? Não. Ele foi santificado em uma coisa. E aí, então, ele continua no processo de santificação. Onde a gente vê que Jesus foi elevado ao céu e Pedro continuou no processo de santificação até o dia da morte dele. Mas eu creio que por tudo aquilo que ele passou, hoje, a palavra de Deus fala, existem 12 tronos para as 12 tribos, para os 12 apóstolos. Homens que um dia viveram em santificação e no temor do Senhor. Pedro, um dia, ele teve lá uma revelação, Jesus, ele aparece brilhando, ele vê Moisés, ele vê Elias, ele fica com medo. Temor não é medo, temor é respeito, é reverência. A Bíblia fala que ele ficou, não sabia nem o que falar direito. E aí ele fala, Senhor, você quer que eu faça um tabernáculo, quer que eu monte uma barraca aqui para você, para Elias, para Moisés? De repente, nessa doideira toda que ele falou, Moisés e Elias foi embora, falou, vamos embora aqui. Já deu o que tinha que dar aqui. Mas quando o temor de Deus ele entra no nosso coração, querido, é onde o Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Existe um outro homem, profeta Isaías. Quantos aqui já ouviram falar do profeta Isaías? Igual Pedro, a quantidade. O profeta Isaías é um homem que foi levantado por Deus para exortar o povo de Israel. Ontem eu estava estudando a respeito do povo de Israel, os hebreus, os israelitas e os judeus são toda uma linhagem só que só foi mudando o nome depois. E é incrível você ver quem eles eram, o processo que eles passaram por Deus.
e o que eles se tornaram. O Israel houve um tempo em que eles não abandonaram Deus. Presta atenção nisso. Eles não abandonaram Deus. Eles só se corromperam com outros deuses. Existem muitos que às vezes estão dentro da igreja, continuam vindo aos cultos, continuam fazendo a obra de Deus, mas se corromperam com outros deuses. Dentro de você existe imoralidade, existe a ira, existe o adultério, existe a avareza, e isso são outros deuses dentro do nosso coração. Israel, que foi levantado e separado para ser o povo de Deus, o povo que Deus guiava, o povo que Deus dava vitória, chega um tempo em que eles se corrompem. Eles perdem totalmente o temor a Deus, e aí Deus levanta um profeta, o profeta Isaías. E ele vem então para confrontar o povo. Ele vem para levar o povo em arrependimento. Não basta simplesmente a gente oferecer sacrifício a Deus, é necessário santidade. E aí no capítulo 6, aquele que dava de dedo assim nos outros, exortando os outros, de repente ele teve um encontro com Deus. E ali quando ele tem um encontro com Deus, em Isaías capítulo 6:1, fala assim: no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas. Com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, e com as outras 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram, a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Esse homem teve um encontro com Deus. Uma revelação de Deus como poucos tiveram. E ali quando ele tem aquela visão do trono de Deus, dos serafins voando, do trono que se movia, daquilo que acontecia no mundo espiritual, entrou temor no coração dele. E ali quando ele olha para Deus, ele vê quem Deus é, ele olha para ele mesmo, ele faz a seguinte declaração: então eu disse, ai de mim, estou perdido, porque eu sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Então ali agora ele para de simplesmente olhar e julgar o povo, e ele fala: assim como o povo é um povo impuro, eu também sou impuro, e habito no meio de um povo impuro. E ali ele clama pelo socorro de Deus. E quando ele tem essa revelação, ele clama por santidade, porque os lábios dele eram impuros. O que Deus faz? Vem, toca nos lábios dele e traz a santificação. Nós confessarmos os nossos pecados a Deus, pelas vezes aquilo que as pessoas pensam, Deus ele não vai nos castigar. Deus ele não vai nos condenar por cada pecado confessado. A verdade é que os olhos de Deus estão sobre toda a terra, e não há nada que esteja oculto aos seus olhos, diz a palavra de Deus. Ou seja, aquilo que você fez, Deus ele já viu. E agora ele espera o quê? A santificação na nossa vida. Que a gente se arrependa daquilo que a gente fez. E se nós nos arrependermos e abandonarmos, ele nos perdoa. Agora o problema é quando a gente não se arrepende. O problema é quando a gente não abandona. Aí vem o julgamento da parte de Deus. A gente estava conversando e orando a respeito disso esses dias. Existem coisas na nossa vida, na nossa igreja, que não muda. E conversando ali, de repente veio algo no meu coração e eu falei: Deus ele está esperando a mudança e a transformação. Diogo ele falou a respeito disso na semana passada. Existem pessoas que acham que Deus é só amor. Existem pessoas que acham que Deus ele só abençoa. Deus ele é justo. Deus ele é juiz. Então ele te dá a oportunidade de você se arrepender e se alinhar, de viver uma vida certa. Caso contrário, ele tira as mãos e permite que você viva sem ele. E aí quando você vive sem ele,
onde coisas ruins começam a acontecer. É onde você começa a sofrer as consequências do seu pecado. E o que a gente estava conversando esses dias é, até quando vai durar a paciência e a misericórdia de Deus? A Bíblia fala que Deus ele é tardio no irar-se, mas ele ira. Ele é tardio de trazer o julgamento, mas ele traz o julgamento. E o que gerou temor no nosso coração é Deus. Quando vai vir o julgamento? Porque existem coisas na nossa vida que parece que a gente não se arrepende. Tem misericórdia de nós. Existe um outro homem chamado Davi. Quantos aqui já ouviram falar de Davi? Davi, já ouviram mais pessoas. Davi, gente, um homem escolhido por Deus. Um homem que Deus não olhou o lado de fora dele, não olhou o dinheiro que ele tinha, olhou o coração. Um homem que Deus olhou o coração, chamou ele, instituiu ele como rei. Davi vencia todas as batalhas porque Deus era com ele. Chega um dia, ele está ali no terraço do seu palácio, passeando. Todo mundo foi para a batalha, os homens foram para a guerra. Só estavam as mulheres, as crianças, e eu não sei o que ele estava fazendo ali, mas ele ficou ali. E de repente ali ele pega e bate o olho, ele vê uma mulher tomando banho. Ele fala, uau, quem será que é? Chama os seus empregados e fala, quem que é aquela mulher que mora ali naquela casa ali? Ele fala, aquela ali é a esposa de Urias, um dos capitães do seu exército. Ele fala, manda trazer. Ele tem relacionamento com ela, naquela hora a mulher engravida. E manda uma mensagem para Davi, avisa o rei que eu estou grávida. Quando Davi ele escuta aquilo ali, aí ele não temeu, ele teve medo. Quando ele teve medo, ele pegou e falou assim, manda chamar Urias agora da batalha, mande que ele volte. Quando Urias voltou, ele falou, Senhor, por que o Senhor me mandou chamar? Ele falou, vai lá, vai deitar com sua mulher e vai descansar. Você é um servo muito bom. Ele falou, não, eu não vou. E ali então, Davi tem medo de novo. Ele fala, e agora? O cara não quer ir deitar com a mulher dele. Chega no dia seguinte, ele manda ir de novo e o cara não vai. Como por medo ele não sabia o que fazer. O pecado não confessado leva a gente a tomar atitudes erradas. Leva a matar relacionamentos por causa de pecados escondidos. Essa é a morte que Deus está falando. Ele escreve uma carta, fala para Urias, olha, eu vou mandar uma carta por você, entrega para o capitão lá, mas não abre. Nessa carta está escrito, coloca Urias lá na frente da batalha para ele morrer. E Urias pega a carta e leva em obediência. Entrega para o rapaz que está responsável lá, a hora que ele lê, coloca Urias na frente da batalha para morrer. É uma decisão do rei. Ele não podia contestar. E aí coloca Urias lá na frente e ele morre na guerra. Está resolvido o problema de Davi. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Só que existe um Deus que vê tudo aquilo que é feito escondido. E aí ele levanta um homem chamado Natã, profeta. Natã vai adiante do rei e ele conta uma história. Ele fala, olha, havia um rei que havia muitas ovelhas, muitos animais, tinha assim um monte. E havia um homem que tinha um animal só. E esse homem, esse rei, ele pegou, em vez de sacrificar dos animais dele, foi lá e sacrificou o animal daquele homem, deixou aquele homem sem o animal. De repente, quando Davi escuta essa história, ele falou, esse homem merece condenação. O que esse homem fez foi algo muito errado. E o profeta fala, esse homem foi você. Você pegou a mulher de Urias. Você engravidou ela e, acima de tudo, ainda colocou ele para morrer lá na frente, consequência do pecado. Só que o profeta Natã representava quem? Deus. Quando ele teve um encontro com Deus naquela hora, Davi, no versículo seguinte, ele fala, pequei contra o Senhor. E aí, o profeta diz para ele, porque você se arrependeu, você não vai morrer. Esse é um versículo que me chama a atenção. Davi ali estava diante da vida e da morte, por causa de ocultar o pecado dele ou confessar. Se Davi não tivesse confessado o pecado dele ali, se arrependido, ele iria morrer. Só que conforme ele se arrependeu, o profeta falou, porque você se arrependeu, você não vai morrer, mas o seu filho vai.
o filho que você engravidou, Batseba, essa criança ela vai morrer, como consequência do seu pecado. Tem uma outra ministração que eu ministro, que fala a respeito disso. Existem coisas que não há como voltar atrás, por isso não brinque com o pecado. Pecado não é coisa que se brinca, porque uma hora veio o juízo. E ali sabe o que Davi fez? Se prostrou diante de Deus e ali ele escreve no Salmos, capítulo 51. Senhor, não me aparte da tua presença. Não tire de mim o teu Santo Espírito. Aquilo que a gente estava cantando, né? Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Por quê? Sabe por que Davi queria ficar ali na presença de Deus todos os dias da vida dele? E o que ele ensinou para o filho dele, Salomão? Para quem não sabe, Salomão era filho de Davi. Escreveu o livro de Provérbios, o livro da sabedoria. O que o Davi, como pai, ensinou para o filho dele? O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você teme a Deus, você faz escolhas certas. Por quê? Porque você não quer desagradar o coração de Deus. E quando você não quer desagradar o coração de Deus, todas as escolhas que você faz são escolhas certas. Escolhas que vão abençoar você, a sua família e a sua geração. Por isso, Davi ensina para o filho dele e fala, filho, de tudo o que eu aprendi nessa vida, entenda. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Tema a Deus todos os dias da sua vida e você vai ver Deus te prosperar. Então, no capítulo 1 de Provérbios, Salomão ele já escreve isso. O princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E quando a gente não teme? E quando a gente vive somente uma religião? E quando a gente está simplesmente satisfeito por estar aqui dentro da casa de Deus, mas indiferente à presença dEle? E aí as pessoas têm que falar, levanta a mão aí! Aí você fala, cara, acabei de acordar, ainda tenho que levantar minha mão. E aí fala, cante um cântico novo ao Senhor. Aí você fala, eu nem sou cantor, não sou bom em poesia, não sei fazer nada. É para Deus. E ali, quando a gente entende que é para Deus, não importa se a sua voz ela é bonita, ela é feia. Eu sou uma pessoa que não ligo muito. Estou lá atrás, eu grito, eu choro, eu falo em línguas. Porque eu não estou fazendo para nenhum de vocês a minha adoração a Deus. Eu estou fazendo para Ele. O que importa é agradar o coração dEle. E não tem algo mais que agrada mais o coração do pai quando o filho traz um desenho. Né? Você vê e fala, que é isso, cara? Não, né? Você pensa, mas você não fala, né? E você fala, olha, filho, tá bonito, parabéns. Né? Assim é o nosso Deus. Pai, olha como eu canto para o Senhor. Pai, olha como eu danço para o Senhor. Pai, olha o jejum que eu estou fazendo, porque na verdade eu quero agradar o teu coração. E o Pai está lá em cima falando, é isso aí, filho. Santifica você mesmo, e um dia você vai estar aqui junto comigo. Vive em santidade, sendo liberto dos seus pecados, e um dia você vai experimentar a verdadeira alegria e vida e abundância que é a promessa de Deus para a nossa vida. Em Lucas capítulo 12, Jesus ele diz o seguinte, Lucas capítulo 12, do verso 2 ao 5. Lucas 12, do 2 ao 5. É de extrema importância a gente conhecer o nosso Deus. A gente entender o que agrada o coração dele e o que desagrada a ele. Olha o que Jesus disse. Lucas capítulo 2, a partir do verso 2. Não há nada que esteja escondido, que não venha a ser descoberto. Ou oculto, que não venha a ser conhecido. O que vocês disserem nas trevas será ouvido à luz do dia.
E o que vocês sussurrarem aos ouvidos dentro de casa será proclamado nos telhados. Você fez isso às escondidas, mas eu o farei diante de todo... Estou lendo o versículo errado. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais podem fazer. Mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar no inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse vocês devem temer. Faz quanto tempo que você não escuta ouvir falar sobre o inferno? E aqui é onde todos nós tememos ao pastor e à pastora. Se o pastor souber disso que eu estou falando, se os pastores souberem disso que eu estou fazendo, se o pastor me visse, se o pastor entrasse aqui na minha casa, se o pastor pegasse o meu celular, se o pastor checasse o histórico do meu computador, se o pastor visse como os meus filhos... Pastor é pastora. E aí existem aqueles que tentam viver escondido. Né? Quando não tem ninguém vendo, quando não tem nenhum líder, quando não tem nenhum pastor, quando não tem ninguém da fé, onde as pessoas se soltam. É onde as pessoas falam blasfêmias contra a igreja, contra Deus. Onde as pessoas murmuram a respeito daquilo que está sendo feito aqui dentro. Você já entendeu que cada vez que você fala contra a igreja, você está falando contra a noiva de Cristo? Cada vez que você fala contra a igreja, você está falando com aquilo que Jesus morreu por ela. Ela é perfeita? Não. Mas está num processo de santificação. Um processo de ser transformado. E aí, quando ninguém está vendo, fala mal dela. Fala mal das atitudes, daquilo que está sendo feito. Só que Jesus, ele disse, aquilo que foi falado dentro de casa, escondido, isso vai ser trazido à luz. E ele fala, não tema aquele que não pode fazer nada, pode até matar o seu corpo aqui. O pastor pode até te colocar em disciplina, pode até te excluir da igreja, ele pode até te exortar, dizer algo para você, mas Jesus fala, não é esses que a gente tem que temer. A gente não tem que ter medo dos nossos pastores que estão aqui para nos instruir. Ele fala, eu vou te ensinar de quem você deve ter medo e temer, respeito. Tema aquele que depois de trazer a morte, ele pode te condenar ao inferno. Já viu aquela passagem que diz, Senhor, Senhor, em teu nome, pregamos o evangelho, expulsamos demônios. O que Deus vai falar para aquela pessoa? Afastem-se de mim, vocês que só praticam a iniquidade. Ali está falando sobre obediência e desobediência. Mas aparentemente, aos olhos de todo mundo, eram pessoas exemplares. E Deus que conhece o nosso coração, ele fala, que você está fazendo escondida, se arrependa. Porque vai ser julgado em cima disso. Atitudes, pensamentos que talvez ninguém conhece. Estava falando sobre isso na célula. Pessoas que dão testemunho no trabalho, falam palavrão, mentem. Gente, a Bíblia fala que a mentira, o diabo é o pai da mentira. O pai da mentira. E se você mente, você é filho de quem? De Deus, que é a verdade que não é. Jesus disse, eu sou o caminho, eu sou o quê? A verdade. E se você é um mentiroso, você é filho de quem? Do capeta. Não existe a palavra capeta na Bíblia. É Satanás, diabo. Santificação. E eu quero estar encerrando já. Salmos capítulo 32, do verso 5 ao 6, não precisa abrir, não. Davi, ele escreve assim. Enquanto calei os meus pecados, enquanto mantinha ali escondido, enquanto eu não falei para ninguém, enquanto não confessei, enquanto não arrependi, enquanto não me abandonei, enquanto eu calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelos meus constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava sobre mim.
A mão de quem? A mão de Deus, porque a tua mão pesava sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Vigor fala de força, vigor fala de ânimo. A pessoa ela se cansou. As forças dela foram se acabando. E ele continua dizendo: confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade, não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Toda vez que a gente se arrepende, abandona e confessa os nossos pecados a Deus, queridos, não há castigo, não há condenação. A gente encontra a misericórdia de Deus. Mas tudo aquilo que nós mantemos no escondido, em trevas, tudo aquilo que a gente não confessa e não se arrepende, a contaminação de Israel com outros deuses, é onde pesa a mão do Senhor. É onde você se sente triste, é onde você perde o propósito da sua vida, é onde de repente parece que nada mais faz sentido, porque eu vou continuar indo para a igreja, porque Deus está com a mão sobre você falando: filho, se arrepende. Se arrepende. Viva em santificação, porque foi para isso que Jesus te libertou. É essa a vontade de Deus. A gente estava conversando durante essa semana, eu perguntei, semana passada foi um momento de questionamento meu com Deus, comecei a questionar um monte de coisa. Perguntar para Deus, a respeito de proposta, a respeito do meu comportamento. Eu comecei a olhar para mim mesmo, olhar para as pessoas e falar para Deus. E a Bíblia fala assim que o nosso corpo ele vai ser glorificado. Quando Jesus ele voltar, você não vai ter mais essa barrigona sua, né? Você não vai ser mais feio desse jeito, né? A Bíblia fala que nós vamos receber um corpo glorificado, um corpo que não fica doente, um corpo que não se cansa, um corpo que não se corrompe. Mas a minha pergunta foi para Deus: e o nosso comportamento? E as nossas atitudes? O corpo nós vamos receber um novo, mas o nosso caráter e as nossas atitudes são para serem santificados agora. Deixa eu te perguntar, se Jesus voltar hoje, porque a Bíblia fala: não sabeis nem o dia e nem a hora da volta do Senhor. Não sabemos. Se Jesus voltar hoje, você for levado assim para o céu, com o corpo bonitinho agora, mas com as atitudes do jeito que você está, quanto tempo você vai conseguir ficar lá? Quanto tempo você vai conseguir viver longe da imoralidade? Quanto tempo você vai conseguir viver perdoando as pessoas? Quanto tempo você vai conseguir viver obedecendo aquilo que Deus pede para você? Ou será que se você for para o céu do jeito que você está hoje, amanhã vai tomar um chute lá de cima? Foi isso que Deus falou para mim. Nós estamos aqui na terra para santificar quem nós somos. Mudar, aprender a amar, aprender a perdoar, aprender bondade, mansidão, aprender a amar o nosso próximo como a nós mesmos. E aí, querido, quando você for lá no céu e você se deparar com tudo aquilo, você fala: cara, eu já sou profissional em tudo isso daí, porque eu vim praticando desde a minha vida ali na terra. Então você não vai ter problema com ninguém lá em cima. Mas existem aqueles que não se santificaram, que quando chegarem no céu, você vai olhar para as pessoas lá e vai falar assim: para mim tudo isso aqui é fingimento. Aqui é muito barulho aqui em cima. Esse negócio de, ei, todo mundo levantando a mão, eu já falei que eu não gosto de levantar a mão. Não fala sobre levantar a mão. A nossa levantar a mão simboliza um ato de rendição a Deus. Se prostrar, né? Mas talvez, querido, você não tenha entendido o processo de santificação aqui na terra, que no céu para você, talvez vai ser um lugar onde você não consiga ficar. Apesar de ser, a Bíblia fala assim que, eu não sei vocês, eu quando entro num momento de adoração, começa o louvor, se eu sei a letra, eu não olho mais para o telão. Se eu já conheço a letra, eu não olho, e não olho para quem está do meu lado.
É o momento em que eu falo, é eu e Deus, e eu começo ali a me entregar ao Senhor, louvar e adorar Ele. Não importa o que está acontecendo. A gente é diácono, tem que dar umas olhadas de vez em quando, mas é o momento onde eu me perco na presença de Deus. E toda vez que você se perde na presença de Deus, você esquece de tudo o que acontece aqui na terra. Você esquece que você não tem dinheiro. Você esquece que você está brigado com a esposa, com o marido. Você esquece que lá na fábrica tem problema. Você esquece de tudo. Por quê? Porque é onde você sai aqui da terra e entra no céu. É o momento de adoração. E quando você chega lá no céu não tem briga, não tem contenda, não tem lágrima, não tem crise financeira, não tem. E a gente tem a oportunidade de experimentar o céu aqui na terra, através do momento de adoração. E aí no momento de adoração, o ministro de louvor tem que ficar olhando, falando, meu Deus, o povo não quer subir, né? Gente, adora aí. Gente, bata a palma ao Senhor, tentando te levar. Sabe, pegando alguém tentando levar para o céu, enquanto aqueles que estão lá no céu estão recebendo refrigério. E é por isso que ele canta, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Esse é o céu. Esse é o lugar de gozo, de alegria, de paz. E assim vai ser lá em cima. Onde nada mais importa, não existe mais problemas, não existe mais preocupação, porque nós temos um Deus que cuida de nós. E ali, querido, a única coisa que a gente vai conseguir fazer é adorar Ele. Porque quanto mais a gente adora, mais cheio nós somos. Quanto mais você adora, mais você é liberto de você mesmo. Só que para a gente ver o Senhor, é primeiro santidade. Porque sem santidade, ninguém vai ver a Deus. Se converteu, aceitou Jesus, e agora? Santifica-te a ti mesmo. Se arrependa dos seus pecados. Não por medo de condenação, porque a condenação, Jesus ele já levou sobre si. Maldito todo aquele que foi crucificado no madeiro. Já foi maldito, já levou toda a maldição, para que nós pudéssemos ser santos. E agora, através da nossa santificação, é onde a gente olha para Jesus e fala, Ele é o perfeito. Quero amar como Jesus amou. Perdoar como Jesus perdoou. Jesus ali na cruz. As pessoas zombando dele. Se você é o Filho de Deus, desce daí. Ele fala, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Não lhes impute condenação nenhuma. Estevão, um dos discípulos de Jesus, aprendeu isso. Estava sendo apedrejado, tacando pedra nele, matando ele por ele ser discípulo de Jesus. Sabe o que ele fala para Deus? Pai, não lhes impute esse pecado, mas perdoa porque eles não sabem o que fazem. Discípulos de Jesus. Santidade, santificação. Queria convidar você a ficar de pé. Você precisa deixar Deus trabalhar na sua vida em santificação. Santificação fala de, às vezes, você chegar no espelho. Minha esposa fazia muito isso antigamente, quando se converteu. Ela chegava no espelho e a pergunta que ela fazia não é se está bom, tá bonito. A pergunta que ela fazia é, Senhor, do jeito que eu estou me vestida, te agrada? De vez em quando ela faz isso até hoje. Aí depois ela vem perguntar para mim, Alex, você acha que está muito, aparecendo muito? Né? Tudo ela cobre aqui, tudo ela fecha. Ela fala, Alex, você acha que está aparecendo muito? Eu falo, não, Tati, eu acho que não, mas eu estou me sentindo incomodada. Quem falou para ela que está incomodando? Ela simplesmente está preocupada em agradar o coração de Deus.
Porque a imoralidade não é só você olhar para as outras pessoas e desejar. Mas existe... Esqueci a palavra agora. Defraudar o outro. É onde você se olha no espelho e fala assim, uhul, tô arrasando hoje, hein? E ali você sai pra rua todo gostosão, toda bonitona. Às vezes esperando um elogio, esperando as pessoas reconhecerem. Só que entenda, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E Deus está olhando ali muitas vezes falando, filha, não é assim que uma filha minha tem que se vestir. Não é assim que um filho meu tem que se portar ou se comportar, porque não importa o que as pessoas pensam de você, o que importa é o que eu penso a respeito de você. E quando a gente teme a Deus e está cheio da presença dEle, o desejo de agradar o coração do Pai é em todo momento. Não precisa ninguém falar para você, cara, para de falar palavrão. Tá com a boca suja, hein? É onde quando você fala alguma coisa, o próprio Espírito Santo fala, isso não convém aos filhos de Deus. Essa semana tinha uma menina que eu ia convidar para vir na minha célula trabalhando comigo. E pensa numa menina que fala palavrão. Gente, homem falando palavrão já é feio, não é bonito para nenhum dos dois lá, mas mulher falando palavrão é mais feio ainda. E eu não vou falar para ela, olha, para de falar isso que é feio. Mas quando a gente conhece o Senhor, nas pequenas atitudes, olha, você falou muito grosso com a sua esposa. Olha isso que você fez, você acabou de desonrar o seu marido. A gente já vai estar orando. Ainda trabalhando na Xerox no começo. No começo da minha conversão, foram desmontar uma linha, foram guardar tudo que tinha lá no depósito. E a Xerox é impressionante como ele joga as coisas fora. Não importa se vai usar, você vai ver computador, impressora, você vai ver tudo jogado no lixo lá. Uns funcionam, outros não. Mas é muita coisa que joga fora. E quando foi guardar a salinha lá e tal, tinha algumas coisas que eu olhei assim e eu falei, nossa, mas vai jogar isso aqui fora. Comecei a separar algumas coisas pra mim. Vai pro lixo. Mas era coisa assim, tipo um grampeador, um fio de 1 metro curtinho de internet, que é o modem fica do lado do computador. Sabe, algumas coisas assim, aquele apagador de caneta. Coloquei tudo dentro de uma sacolinha. Eu falei, vai pro lixo mesmo? Já que vai pro lixo, eu vou levar para casa. E eu saí da fábrica com aquilo dentro da mochila, porque eu não queria carregar na mão. E quando eu estava indo para casa, dentro do meu carro, nada a ver com nada, de repente o Espírito Santo veio para mim e falou, o que você está fazendo é roubo. E eu falei, não, Deus, eu não estou roubando. Isso aqui é pro lixo. A pessoa ia jogar fora, não estou roubando nada. E Deus falou para mim, você pediu para alguém para levar isso? Por que quando você foi sair da fábrica, você colocou dentro da sua bolsa para ninguém ver? Alex, você roubou. E eu com aquele saquinho dentro do meu carro, pelo temor do Senhor, eu falei, eu não vou levar isso para dentro da minha casa. Não vou nem subir, eu morava em São Paulo, eu falei, não vou nem subir com esse negócio para minha casa, porque isso aqui é fruto de roubo. Chegou no dia seguinte, voltei lá, catei o negócio do carro. Do jeito que eu saí de lá, eu joguei dentro do lixo. Joguei fora. Mas não era lixo, mas não era meu. E quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, nós temos duas opções: se arrepender e buscar a santificação, ou continuar vivendo uma forma pecaminosa do mesmo jeito. Só que Deus, Ele chama nós a sermos santificados a cada dia pelo Espírito Santo. A cada dia. Gostaria que nesse momento você fechasse seus olhos e começasse a falar com Deus.
que encobre as suas transgressões jamais prosperará. Mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Feliz o homem constante no temor de Deus. Feliz o homem constante no temor de Deus. Mas o que endurece o coração cairá no mal. Provérbios 28, 13 e 14. O temor do Senhor. Nós não precisamos agradar ninguém, senão a Ele. Procura apresentar-te como obreiro aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Como obreiro aprovado diante de Deus, que não tem do que se envergonhar, que não esconde nada, e que maneja bem a palavra da verdade, que gera temor ao nosso coração. Nesse momento eu queria convidar você que sente no seu coração o desejo de se ajoelhar simbolicamente diante dos pés da cruz hoje, a sair do seu lugar e vir aqui na frente. E não venha somente porque alguém está chamando, porque a pessoa do seu lado está indo. Mas se você vier, venha em temor e reverência à pessoa de Deus. Pai, em nome de Jesus, queremos colocar a nossa vida diante do Teu altar. Espírito Santo, sonda-nos e nos conhece. Vê se há em nós algum caminho mau, algum caminho de iniquidade, aquilo que entristece ao Teu coração, Pai. Senhor, nós não buscamos a aprovação de homens. Não queremos ser reconhecidos, Pai, por aquilo que está do nosso exterior, Deus. Mas nós clamamos, santifica, Senhor Deus, os nossos lábios, santifica a nossa mente, santifica o nosso coração, o nosso caminhar, o nosso agir, o nosso falar, Pai. Pai, nós pedimos perdão a Ti, Senhor Deus, porque não há nada que esteja oculto diante dos Teus olhos. Mas os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. E aquele que vê sobre tudo aquilo que está escondido, Senhor, eu te peço, liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos, Senhor Deus, do pecado que se arraigar muitas vezes na nossa vida. Do pecado que nos afasta da Tua presença, Senhor. Porque a Tua palavra nos diz que não é a mão do Senhor que não está estendida para nos tocar, mas são os nossos pecados, que faz com que o Senhor nem mesmo escute a nossa oração. Pai, em nome de Jesus, tenha misericórdia. Liberta, Senhor Deus, de toda imoralidade. Liberta, Pai, de toda mentira. Liberta de toda inveja, de todo orgulho. Liberta de toda hipocrisia, de todo fingimento. Liberta, Senhor Deus, de toda palavra blasfema, Senhor Deus, que muitas vezes sai dos nossos lábios. Liberta-nos, Senhor Deus, de toda incredulidade. Liberta de todo fingimento. Liberta, Senhor Deus, de toda contenda dentro da nossa casa, da nossa família. De toda falta de submissão, de toda falta do amor, Senhor. No nome do Senhor Jesus, muitas vezes damos desculpas para Ti, Pai. Damos desculpa dizendo que isso faz parte da nossa natureza. Eu sou pavio curto mesmo. Eu sou uma pessoa que tem dificuldade para ter paciência, uma pessoa que tem dificuldade para amar, uma pessoa que tem dificuldade para perdoar. Mas, Senhor, o Senhor nos chama de filhos Teus. O Senhor será o nosso Deus.
nós seremos o teu povo. Chamaremos o Senhor de Pai, e o Senhor nos verá como filhos e como filhos do Deus Altíssimo. Santifica, Pai, o nosso coração. Espírito Santo, convence do pecado, convence da justiça, do juízo, Senhor, porque a misericórdia do Senhor já está se estendendo a cada dia. Tu és o Deus paciente, Tu és o Deus que nos ama, e por nos amar, Senhor Deus, não quer que nós continuamos do mesmo jeito. Pai, perdoa, Senhor Deus, naquilo onde nós temos colocado os nossos olhos. Perdoa, Senhor Deus, por palavras de murmuração que têm saído dos nossos lábios. Perdoa, Senhor Deus, por muitas vezes colocar o Senhor à prova, sabendo que temos pecado, quebrado os princípios do Senhor, e mesmo assim pedindo para o Senhor nos abençoar. Perdão, Senhor, por toda idolatria no nosso coração, porque dizemos que não conseguimos vencer o pecado, dizemos que não conseguimos ser libertos disso, mas a Tua palavra nos diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A Tua palavra nos diz, Senhor, que nós devemos renovar a nossa mente, renovar a nossa mente pela verdade do Teu Evangelho. No nome do Senhor Jesus, santifica-nos, Pai, mais uma vez. Santifica-nos, Senhor, e queremos viver nesse processo de santificação. A Tua palavra nos diz que aquele que diz que não tem pecado, engana-se a si mesmo. Mas aquele que confessa e que abandona alcança a misericórdia. Nos perdoa, Pai. Nos santifica, Senhor Deus, a imagem e a semelhança de Jesus Cristo, para que a Tua luz resplandeça através da nossa vida, para que não nos convém, Pai, diminuir, nos convém nos esvaziar e nos enchermos de Ti, Senhor. Tira toda a indiferença do nosso coração, tira toda a religiosidade, tira, Senhor, no nome do Senhor Jesus, toda a indiferença, a Tua presença, Espírito Santo, e o nosso pecado que tem nos afastado de Ti, Senhor. Hoje, em nome do Senhor Jesus, liberta-nos de nós mesmos. Liberta-nos de nós mesmos, a cada dia, Pai, a cada dia, Senhor, a cada dia um novo homem, a cada dia uma nova mulher, a cada dia um novo esposo, uma nova esposa, um novo pai, uma nova mãe, a cada dia um melhor funcionário, um melhor amigo, onde as pessoas possam olhar para nós e ver a pessoa de Jesus através da nossa vida. Santifica-nos, Senhor, na Tua palavra, com o Teu Espírito Santo, com o Teu Espírito Santo, Senhor. Nós Te louvamos e nós Te agradecemos, Pai, pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, e nós cantamos a Ti, Senhor. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias. Deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar neste lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa
através da Tua palavra, que é a verdade. O Senhor tem libertado, Deus, o nosso coração, Pai. Muito obrigado, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor está fazendo e ainda há de fazer no nosso meio. Senhor, porque a cada dia, assim como foi ministrado, nós somos transformados, Senhor, na nossa maneira de viver, Pai. Obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus, porque nós podemos adorar ao Senhor. Amém? Rapidamente eu quero ler com você uma passagem. Está lá em Apocalipse. Isso mudou a minha concepção de adoração quando eu entendi o que a palavra de Deus dizia. E olha o que ela fala a respeito de nós adorarmos ao Senhor. Toda vez, isso está lá em Apocalipse, capítulo 4, a partir do versículo 9, fala assim: toda vez que os seres viventes dão glória, honra e graças àqueles que está sentado no trono e que vive para todo sempre, os 24 anciões se prostram diante daquele que está sentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam as suas coroas diante do trono e dizem: Tu, Senhor, é Deus nosso e digno de receber glória e honra e poder, porque criaste todas as coisas e por Tua vontade elas existem e foram criadas. Amém? Toda vez que eu e você nós adoramos a Deus, a Bíblia fala que então lá nos céus, os 24 anciões, eles se prostram diante do Deus vivo, lançam suas coroas e começam a exaltar ao Senhor. Você tem noção disso? Você tem noção na atmosfera espiritual que acontece? Essa adoração que sobe para o Senhor, para mim e para você, existem pessoas que estão nos representando diante de Deus. Amém? Que isso possa mudar o conceito do teu coração de adorar o Senhor. Isso vai transformar a nossa natureza. Amém? Aleluia. Pai, nós te agradecemos em nome do Senhor Jesus por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado porque, Senhor, isso trouxe confronto no meu coração. Mas esse confronto, Senhor, ele teve o poder de me resgatar desse lugar, Senhor, aonde o engano, o pecado, Senhor, me aprisionava e me trouxe para a luz, Senhor. Aonde, Pai, eu me sinto amado por ser corrigido. Aonde, Senhor, eu me sinto mais perto de Ti, Senhor. E agora eu consigo enxergar com clareza, Senhor, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Deus, assim nós te louvamos e te agradecemos, Deus. Muito obrigado, Senhor, em nome do Senhor Jesus. Aleluia.